Bom, pessoal, essa aula agora é só para fazer mais uma aplicação mesmo quando a gente tem mistura, né, de soluções com reação. Essa técnica que a gente chama de titulação, a gente vai ver que um exemplo de uma titulação entre ácido e base, existe outros métodos de titulação, então a gente vai estar trabalhando aqui com essa titulação ácido-base. Então vamos pegar um exemplo bem simples, que é os que mais são cobrados aí no Enem, nos vestibulares aí. Então vamos imaginar aqui uma reação entre um ácido e uma base, né? Isso aqui na prática são reações que envolvem cálculos estequiométricos, onde a gente viu naquela mistura de soluções com reação. Então vamos imaginar a seguinte situação: eu tenho uma solução básica, né, de hidróxido de sódio, e eu vou tirar aqui uma alíquota, uma quantidade aqui, uma amostra aqui de aproximadamente 20 ml aqui dessa solução, com o auxílio de uma pipeta, né? E vou adicionar essa solução aqui no Alemanha, onde a gente vai fazer o processo de titulação. E adiciono aqui um indicador ácido base, que é a fenolftaleína. Quando eu adiciono a fenolftaleína na presença de base, ela fica com essa coloração meia rosa, avermelhada aí. Então, inicialmente eu teria um volume de 20 ml aqui, e eu quero saber a concentração da minha base, que é uma concentração desconhecida. Ah, professor, e se eu não tivesse... Essa técnica serve para determinar uma amostra se o sistema estiver sólido? Sim, você pode preparar uma solução com ele e você determina as relações. Ele também é utilizado para verificar, por exemplo, na casa da soda cáustica comercial, a gente pode utilizar essa técnica para determinar se realmente é real a quantidade de soda cáustica que tem lá no rótulo, né, que é indicado no rótulo. Bom, então a gente pega aqui agora uma solução de ácido, que é o ácido clorídrico, onde a gente vai fazer titulação, e aí a gente tem que conhecer a concentração do ácido clorídrico. Então você tem que preparar a sua solução de ácido clorídrico com a concentração conhecida. E aí você vai adicionando ácido clorídrico aqui dentro do meu sistema. Quando você adiciona ácido clorídrico aqui dentro do seu sistema que contém uma substância básica, vai acontecer uma reação entre um ácido e uma base, e vai formar sal e água. Acontece o que a gente chama de reação de neutralização. O ácido vai neutralizar a base. Bom, então, com o passar do tempo, a quantidade de volume que vai sendo colocada aqui, a gente consegue medir essa quantidade. Então eu consigo, esse aparelho que a gente tem aqui, que chama bureta, ele serve para medir o volume de líquido de ácido que está escorrendo aqui dentro do meu sistema. Então eu teria aí agora o número de ácidos pode ser medido. Por que pode ser medido? Porque eu tenho a concentração do ácido conhecida e o volume do ácido é medido lá na bureta. Já o número de mols de base, ele é determinado como concentração da base, que eu não tenho, vezes o volume da base. O volume da base eu tenho. Então, na prática, eu teria essa quantidade, essa quantidade e essa quantidade. Então, eu teria que arrumar um jeito de relacionar essas grandezas. Como é que eu faço isso? Olha, numa reação de ácido com a base, o número de mols de ácido é igual ao número de mols de base. Então a proporção é o quê? 1 para 1. Então quer dizer que o número, um mol de ácido é igual a um mol de base. Número de mols de ácido, concentração do ácido vezes volume do ácido, é igual a concentração da base vezes volume da base. Então eu tenho desconhecido aqui só a concentração da base. Eu sei a concentração do ácido, sei o volume do ácido, que eu medi lá na bureta. E tenho o volume da base que eu medi lá na pipeta quando eu tirei a alíquota lá do meu frasco. Então, nesse caso aí, eu simplesmente faço a relação. Número de mols de ácido, 0,5 mol por litro. O volume que eu medi, vamos imaginar que eu medi lá 0,30 ml ou 30 ml ou 0,030 litros. Concentração da base, volume da base. Então eu consigo calcular assim. Se a gente olhar, isso aqui é muito parecido com o processo de diluição. A relação concentração vezes volume é igual a concentração vezes volume. Então a gente consegue determinar o processo de titulação assim. Não tem segredo de titulação. Tem alguns exercícios lá naquela lista aí na pré-avaliação, lá, né, na pré-prova, né, que trazem titulação. Então vocês vão tentar fazer titulação, é só uma aplicação do que a gente já estudou.
não tem segredo. É lógico, por exemplo, se você pegar, não conheceu, não conseguiu entender nada de soluções até agora, tentar resolver a titulação, você vai ter problema. Agora, se você fez todas as etapas certinhas, você vai chegar daqui para frente, vai muito fácil, muito tranquilo. Aí é lógico que vai ter um exercício ou outro que você vai ter que aplicar um pouco mais de raciocínio, pensar um pouco mais, mas no geral são exercícios muito simples para serem feitos, né? Essa aqui seria a reação, então, né? A gente sempre tem que escrever a reação quando a gente faz esse tipo de análise quantitativa, né? E aqui, pessoal, seria alguns exercícios. O que existe diferente aqui? Olha, a proporção aqui é 2 de ácido para 1 de hidróxido de cálcio na reação. Você vai escrever, vai balancear, você vai descobrir isso. Então, quando faz aquela relação lá, você tem que fazer essa correção. Então, o número de mols de ácido vai ser igual 2 vezes o número de mols de base. E aqui também aqui é a relação direta, ácido com base, né? Também para vocês fazerem, são aplicações, exercícios de aplicação do que a gente aprendeu lá. Aqui também algum exercício, né? Bem detalhado aqui. Então aqui tem algumas descrições, qual modelo se refere à situação inicial e por aí vai, algumas descrições teóricas. Também mais um exercício e por fim estamos encerrando a parte de soluções. São 4 exercícios aí que vocês vão tentar resolver. Tem alguns desses aí que estão lá na lista, que já estão naquela lista que eu passei. E se tiver dúvida, vocês me falam, tá joia? Então, beleza, pessoal. Obrigado aí. E na próxima semana a gente começa a parte de termoquímica, tá joia?